Olá, pessoal. Existe um lugar hoje em que a igreja está sendo contaminada. E esse lugar é um lugar que foi construído por mãos humanas, que são os templos, que hoje são as denominações. Isso significa o quê? Que o que está acontecendo ali dentro é algo que está vindo do mundo e está contaminando a igreja, que infelizmente entra nesses lugares. Esse lugar, que são os templos, são uma porta aberta para a entrada dessas coisas. E muitas dessas coisas que entram ali para contaminar a igreja são aprovadas. Tem o aval dos pastores, bispos e apóstolos. Isso é uma verdade, porque eles deixam isso acontecer. Por exemplo, eles deixam que entre nas denominações o paganismo, como a árvore de Natal, por exemplo, onde muitos desses templos são enfeitados com essa árvore de Natal e outras coisas do paganismo. E isso contamina a igreja, que está ali aprovando, concordando, participando desse negócio. Além disso, existem muitas outras coisas que infelizmente estão entrando na igreja e estão entrando nas denominações, estão entrando nas denominações e contaminando a igreja. E isso já vem acontecendo há séculos, pessoal. E a igreja, infelizmente, não acordou para isso. Está cega. Teve seu entendimento cegado para participar dessas coisas, para provar, para consentir com essas coisas. Coisas que, aos olhos do Senhor Jesus, são coisas execráveis, são abominações, são idolatrias, são avareza, são comércio, são misticismos que vão pouco a pouco minando a igreja, vai fazendo com que a igreja cada vez se torne mais imunda. Essa é a realidade, pessoal. E possivelmente você está participando disso, sendo cúmplice disso, conivente com a situação. Você acha legal, normal. Você acha até meio espiritual. Só que não é. Esse é o engano sutil e perigoso que entrou nessas denominações para contaminar a igreja. Quem está por trás disso é o diabo, nosso adversário. Ele fez com que isso entrasse nas denominações com esse objetivo claro de contaminar a igreja, estragar a igreja. E ele está conseguindo fazer isso. Ele está conseguindo. Porque, infelizmente, hoje, todas as denominações que existem fazem isso. Isso está acontecendo. É real. Não é fictício. Não estou falando aqui mentiras, mas estou falando aqui verdade. Para que você, hoje, por essa verdade, possa se chocar, possa se despertar desse sono profundo que afetou a igreja e deixou ela no estado em que está hoje. Isso é algo terrível. A igreja hoje está em estado de morte, moribunda, praticamente, pelas consequências desse paganismo que infectou a igreja. E isso é errado. Quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, ele e os seus companheiros decidiram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, porque eles sabiam que aquilo era algo prejudicial, contaminaria a saúde deles, tanto física como espiritual.
Por isso eles não quiseram participar daquelas contaminações. Hoje a igreja deveria ter essa mesma atitude firme, de forma deliberada, de não participar dessas coisas, mas infelizmente se deixou levar, se deixou envolver, foi vencida por essas coisas e se tornou escravo daquilo que as venceu, de forma que estão hoje escravizadas por essas coisas que contaminam a igreja. Então, você como eu hoje, não podemos participar mais disso. Eu já há muito tempo, desde 2015, já não participo de denominação alguma, porque eu sei que todas elas estão infiltradas e contaminadas por essas coisas. Eu participei disso durante muitos anos, porque estava na cegueira também. Estava na cegueira de entendimento, mas o meu entendimento foi aberto pelo próprio Senhor Jesus, que me livrou dessas coisas. E por isso eu estou aqui falando exatamente para você, para incentivar, encorajar e estimular você a que faça o mesmo, pelo mesmo Senhor Jesus que operou em minha vida, possa operar na sua, para te livrar dessas coisas erradas, que infelizmente hoje estão nas denominações. Então nós devemos fazer isso, para que assim possamos ser novamente uma igreja pura, irrepreensível, sem mácula, tanto diante de Deus como diante dos homens. É assim que tem que ser. Então, eu vou ler aqui uma pequena mensagem que eu escrevi a respeito deste assunto, para que você entenda como é que está acontecendo hoje. A realidade é essa que eu vou ler aqui. Então, o texto que eu escrevi está escrito assim, ó. Já faz muito tempo que a igreja, por causa das denominações, se infectou e se contagiou com muitas coisas nocivas e inconvenientes, que hoje a tornaram doente. Sim, já faz muito tempo que a igreja, por causa das denominações, que são os templos construídos por mãos humanas, se autopoluiu de forma que se tornou impura e tóxica, porque se deixou influenciar por emoções, ideias, fermentos, paganismos e outras coisas nojentas que estragaram o organismo chamado igreja, que nunca poderia sequer tocar em todas essas coisas impuras que o Senhor Jesus nunca aprovou ou concordou que a sua igreja se deixasse enredar por nenhuma dessas coisas. Então, isso é bem claro. O Senhor Jesus, a quem você e eu servimos, nunca deixou que isso acontecesse em sua igreja. Nunca permitiu. Ele nunca aprovou tal coisa. Mas os pastores, bispos e apóstolos que estão nessas denominações institucionalizados como CNPJ, eles deixaram. Isso teve a aprovação deles, o aval deles. Eles permitiram deliberadamente isso, com o objetivo claro de que a igreja fosse contaminada por essas coisas. E esse é o estado real da igreja hoje, essa é a condição da igreja hoje, totalmente contaminada por essas coisas. De forma que poucos fizeram algo para se livrar dessas coisas. E poucos decidiram firmemente não se contaminar com isso. Poucos decidiram sair das denominações porque se acostumaram, se amoldaram, se conformaram com essas coisas, com essas contaminações. Estão entorpecidos, os sentidos deles se embotaram por causa dessas coisas nojentas, dessas porcarias, desses lixos que infectaram a igreja. E ela está do jeito que está hoje por causa disso. Porque se agravou demais. E a igreja, infelizmente, hoje está no estado em que está por causa disso. Essa é a verdade. Essa é a realidade pura e simples. Mesmo que ela seja errada, mas essa é a realidade. Porque, infelizmente, a igreja se deixou enredar pela filosofia, pelas contaminações do mundo, pelas tradições, pelo paganismo.
Isso é totalmente errado, pessoal. Nós devemos ser esclarecidos disso. Ser esclarecidos de que essas coisas são erradas e não podem fazer parte da igreja em tempo algum. A igreja tem que repelir essas coisas. A igreja tem que fugir, escapar, sair fora disso para sempre. Então, nós devemos entender essa questão. E para entender ainda mais sobre essa questão, eu vou ler aqui um texto que está aqui na segunda epístola de Pedro. É um texto claríssimo que mostra também a realidade em que a igreja está hoje. Então, esse texto está escrito assim, ó. Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós só podemos escapar das contaminações do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando alguém conhece Cristo, quando alguém conhece a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, de fato e de verdade, essa pessoa escapa das contaminações do mundo para sempre. Mas vamos continuar lendo aqui, ó. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo. Se deixar enredar de novo é algo certo? Não, é algo errado. Porque você vai estar se enredando de novo das coisas que você se afastou. Se afastou por causa do conhecimento de Cristo. Mas o texto diz aqui que se deixam enredar de novo, estão vencidos. Eles se deixam enredar de novo pelas contaminações e são vencidos por ela. Veja se não é isso que está acontecendo hoje nas denominações. A igreja está assim. A igreja se deixou enredar de novo e foi vencida por essas coisas, por essas contaminações. É assim que a igreja está hoje. Esse é o estado, infelizmente. Essa é a realidade. Se deixam enredar de novo e são vencidos. Tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. O estado que a igreja está hoje, por causa dessas contaminações, é pior do que o primeiro. Ou seja, é mais grave, é mais nocivo, é mais perigoso. É assim que a igreja está hoje. Essa é a realidade. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás. Todos os que se deixaram enredar para essas contaminações do mundo, por causa das denominações, volveram para trás de novo. Essa é a realidade. Volveram-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então o Senhor Jesus nos deu um mandamento, que era para a igreja não se contaminar com essas coisas impuras, mundanas, nocivas e perigosas que existem no mundo. Isso já está escrito. Leia as epístolas de Paulo, que você vai ler, você vai ver isso claramente. Ele falando a respeito disso, que a igreja não deveria tocar em coisas impuras que existem no mundo. Mas aqueles que volveram para trás se apartaram desse santo mandamento que lhes fora dado. Essa é a realidade da igreja hoje, se apartou desse mandamento. Ela se envolveu tanto em coisas impuras que elas não se lembram mais desse santo mandamento. Elas deixaram para trás. É como se aquele santo mandamento não significasse nada. É assim que a igreja está hoje. Essa é a realidade. Volveram para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Essa é a condição que a igreja está hoje. Voltou ao seu próprio vômito e está agora se revolvendo no lamaçal. Mesmo depois de ter sido lavada, voltou de novo a revolver-se no lamaçal. Essa é a realidade hoje, pessoal. A igreja está totalmente contaminada por essas coisas. Contaminada mesmo.
e eles até criticam quem fala contra. Aqueles que falam contra essas contaminações, as próprias pessoas criticam aqueles que falam contra, porque já estão totalmente contaminados por essas coisas, cauterizados, a mente delas foram cauterizadas, de forma que elas não dão mais ouvidos à verdade. Ou seja, aquilo que eu estou falando aqui, eles não vão dar ouvidos. Essa é a realidade da igreja, que infelizmente está contaminada por essas coisas. Então, eu espero que você possa acordar. Ainda há tempo de sair, de fugir dessas contaminações. Você tem que fazer isso hoje. Chega de ser vencido por essas coisas. Chega de ser escravo dessas contaminações. Cristo Jesus nos chamou para a liberdade. E é na liberdade que devemos permanecer firmes, sem nunca nos contaminarmos com as coisas mundanas. Nós devemos decidir firmemente em fazer isso sim, para que a nossa purificação permaneça para sempre, longe dessas coisas contaminantes que infectaram a igreja hoje, principalmente por causa das denominações, que são portas abertas para a entrada dessas contaminações que infelizmente estragaram a igreja. Então eu espero que todos saibam disso. Essa é uma mensagem séria e importante para a igreja hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.